Olha, grande dia, ó, esse racista aqui, chamado Sérgio Camargo, acaba de sofrer uma derrota na Justiça do Trabalho e ele está impedido de tomar qualquer atitude na Fundação Palmares. Na verdade, na prática, o mandato dele acabou hoje na Fundação Palmares. Ele não foi afastado das suas funções, não, mas o Ministério Público do Trabalho decidiu que ele não pode mais nem demitir, nem contratar, nem promover, nem rebaixar, nem transferir, nem fazer nada com nenhum servidor público da Fundação Palmares, ou seja, ele não pode mais administrar a Fundação Palmares. Ele também não pode mais contratar terceirizados e nem empresas terceirizadas. Quer dizer, ele não pode fazer absolutamente nada. Grande dia, parabéns para a Justiça do Trabalho, um nazista a menos. É engraçado, né? A gente vê o cara, ele é negro, é um nazista. A Fundação Palmares, sob o comando do Sérgio Camargo, começou uma caça aos esquerdistas, na Fundação Palmares. Ele começou a fazer assédio moral com todos os funcionários, gritava, humilhava, ele cometia atos de racismo com os funcionários negros da Fundação Palmares e ele passava todo o tempo dele tentando caçar quem era na opinião dele, quem era esquerdista para demiti-los. Ele demitiu muita gente, ele causou a demissão forçada de outras pessoas que tiveram que sair de lá, mas agora acabou o pesadelo dessas pessoas porque ele está afastado de suas funções. Então, grande dia hoje. Eu vou explicar aqui o caso e como é que foi feita a denúncia. Foi 1 ano de investigação do Ministério Público para que isso culminasse agora no afastamento dele dessas funções. E olha, chega um momento em que está inviável a continuidade do Sérgio Camargo na Fundação Palmares, porque o próprio governo Bolsonaro vai falar, peraí, não tem como eu manter ali um cara que não pode tomar atitude nenhuma. Como é que o cara é presidente da Fundação Palmares, mas não pode contratar, não pode demitir, ou seja, ele não pode administrar. Ou seja, já esse aí é outro que vai pegar o beco, vai pegar o caminho da roça, vai pro olho da rua. Vou explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você tá feliz com a notícia, se você é fora Bolsonaro e fora todos esses neonazistas que estão no poder, inscreva-se aqui no canal A Fundação Palmares e o que aconteceu. Olha só. Funcionários da Fundação Palmares começaram a fazer denúncias de que estava havendo assédio moral do Sérgio Camargo. Isso aqui, eu gosto de mostrar a foto do bandido para que todo mundo saiba bem, tem que expor mesmo. Esse aqui é o bandido, Sérgio Camargo. Ele assumiu a Fundação Palmares. A Fundação Palmares tem esse nome em homenagem ao Zumbi dos Palmares. E é uma fundação que serve para promover a cultura, enfim, tudo da afro-brasilidade. Ou seja, promove a cultura, promove a integração, enfim, tem que fazer ações boas contra o racismo. E colocaram um racista lá. Ele começou a fazer assédio moral com funcionários, primeiro com funcionários negros. Ele trata mal, ele faz piada com o cabelo dos funcionários e das funcionárias. Ele começou a falar, olha, para uma funcionária ele chegou a dizer, olha, essa moça tem cabelo que é cabelo de esquerdista, porque é uma moça que tinha um cabelo, enfim, uma negra que não alisou o cabelo. Para ele isso é cabelo de esquerdista. Pode ver que ele é careca. Ele é careca como os skinheads. A diferença é a cor da pele dele. Não deve ter espelho na casa dele. Ele não sabe que os amigos nazistas dele, se dependesse dos amigos dele, ele estava morto. Ele não sabe. Pois bem, aí o que aconteceu? Ele começou a promover esse assédio moral, promoveu o racismo, mas em determinado momento ele começou a fazer uma caça aos esquerdistas. Para ele e para os outros bolsonaristas, esquerdista é todo mundo que não ama o Jair Bolsonaro. Se o cara não idolatra o Bolsonaro, para eles automaticamente é comunista. A gente sabe disso, chamam o Dória de comunista. Tem gente chamando o George Soros de comunista. Um dos caras mais ricos do mundo é comunista. O Itaú é comunista, o Bradesco, todos são comunistas para ele, todos são esquerdistas. A única direita possível para eles é o Bolsonaro, o resto é tudo comunista. Então, ele começou uma perseguição a todos os funcionários. E veja bem, muitos não são de esquerda. Então lá, são servidores públicos, não são de esquerda, mas simplesmente não gostam do Bolsonaro, então caem ali para eles na definição de comunista. E ele começou, com assédio, a tentar pressionar alguns servidores públicos. Vamos lembrar que servidor público tem estabilidade, não pode ser demitido. Então, ele começou a pressionar essas pessoas para que eles saíssem da Fundação Palmares. E, de fato, 3 servidores se demitiram. Veja bem, gente que tinha estabilidade, que tinha tudo, tinha o seu emprego, essas pessoas acabaram se demitindo. E aí fizeram uma denúncia. Ok, o Ministério Público começou a investigar, chamou muita gente para depor, ele foi depor também. Ele responde a mais de 30 processos, ele responde a um processo na ONU. A ONU também o intimou, só para você ter ideia, chegou na ONU o nível do racismo desse cara. Aí,
Com a investigação, a coisa foi ficando pior. Por quê? Porque começaram relatos do que ele faz na reunião. Nas reuniões ele fala muito palavrão, ele grita com os funcionários, ele humilha uma pessoa na frente das outras, até as pessoas que ele mesmo contratou, porque ele, como presidente da Fundação Palmares, ele pode contratar pessoas, as pessoas que ele mesmo contratou, os outros bolsominions, ele humilha na frente dos outros. Chegou um momento em que ele chegou para um funcionário que ele mesmo contratou e falou: agora você tem um novo nome, o seu nome aqui vai ser Direita Bundão. Pra você ter ideia, bundão, Ele chamou o cara que ele mesmo contratou de direita bundão. Por quê? Porque o funcionário dele não conseguiu demitir os esquerdistas. Por quê? Porque eles têm estabilidade. Você não consegue exonerar um servidor público assim. Quer exonerar, eu vou demiti-lo. Não consegue. E aí ele começou a chamar o próprio cara na frente de todo mundo. Direita bundão, ó, o direita bundão aqui. O nível do bolsonarista é tudo um nível baixo. Aí você vê por que o bolsonarismo está desesperado pela PEC 32, que é a reforma administrativa. Imagina se ele pudesse. Então ele pega uma fundação que tem uma verba milionária, aí, primeiro, ele mesmo pede para o governo cortar a verba, ou seja, não vamos promover a afro-brasilidade, não vamos promover a cultura negra, não vamos. Ele mesmo da fundação que deveria fazer isso não quer e apoia o corte da verba dele mesmo. E aí ele começa a caçar os funcionários para quê? Para acabar com a Fundação Palmares. Esse é o que o governo Bolsonaro quer, é acabar com a Fundação Palmares. Teve uma reunião em que estava ele e o antigo secretário de Cultura, em que eles decidiram que também eles iam, mesmo que fosse ilegal, começar a demitir todo mundo que eles vissem que não é bolsonarista. O antigo secretário de Cultura, o Alvim, é aquele que fez um vídeo, inclusive o Bolsonaro foi obrigado a demiti-lo por causa disso, um vídeo em que ele colocava a música preferida do Hitler, ele colocava o slogan dos nazistas ali e ele imitava um discurso do ministro da propaganda do Hitler. Quer dizer, um cara nazista. Esse é quem colocou o Sérgio Camargo na Fundação Palmares e quem falou: vamos agora aqui acabar com os esquerdistas. Imagina, você tem uma fundação pública, um órgão público com servidores ali que são servidores concursados e tudo mais, que é para promover ações contra o racismo, e aí o chefe é nazista. É um negro, racista, nazista, e o chefe desse cara é um cara que é nazista, assim, que ele fala, inclusive fez o vídeo para mostrar que era, quer dizer, um cara orgulhosamente nazista. O pior é que você vai ver a foto do secretário de Cultura, eu vou mostrar aqui, você vai ver a foto dele aqui, coloca esse cara com essa carinha de bunda aqui, no meio dos nazistas. Se ele quiser, eu levo ele lá em Dresden, que é a cidade na Alemanha, onde o neonazismo está começando a crescer lá. Coloca ele no meio dos neonazistas para ver o que acontece com ele, com esse olhinho castanho dele aqui, ó, com esse olhinho castanho dele aqui, para ver o que acontece com ele, o que os nazistas fazem com esse cara aqui, que se acha branco o suficiente para ser nazista. Então, o bolsonarismo tem isso, são várias pessoas que a gente vê que são pessoas que têm um problema com eles mesmos na vida e aí eles descontam na sociedade. Porém, agora a casa caiu para o Sérgio Camargo e o que vai acontecer é o seguinte: o governo Bolsonaro e o atual secretário de Cultura, que é o Mário Frias, eles estão extremamente pressionados a demitir o Sérgio Camargo. Por quê? Porque agora ele não pode fazer nada. Então você vai ter ali na presidência da fundação um cara que não pode contratar, não pode demitir, não pode transferir pessoas. Qual o trabalho dele? Eu vou te falar qual é o trabalho dele, porque na investigação do Ministério Público, quando apresentou a denúncia, isso consta qual é o trabalho dele. Os depoimentos dizem o quê? Que o Sérgio Camargo passa o dia inteiro no Twitter xingando os funcionários. Ele xinga no Twitter publicamente os funcionários da Fundação Palmares e no Facebook tentando, tem uma palavra em inglês que chama stalkear. Ele fica stalkeando, ou seja, investigando a vida das pessoas no Facebook, vendo quem curte a foto, quem não curte, com quem tem foto, vendo as postagens antigas, para ver se ele consegue achar esquerdistas para poder perseguir, humilhar, demitir. É isso que ele faz o dia inteiro. E a chefe de gabinete dele, o dia inteiro, isso é sabido por todos os funcionários da Fundação Palmares, o dia inteiro, o que ela fica fazendo? Ela faz a defesa dele, ela é advogada, ela faz a defesa dele nos mais de 30 processos dele. E ele ria. Até hoje de manhã, ele estava rindo, dizendo: eu tenho mais de 30 processos, não vai acontecer nada comigo porque o Bolsonaro está comigo. Tá aí, babaca. Já vai preso, viu? Já vai preso isso aí. Outro bandidinho que vai acabar a nota. Vai acabar preso. E eu vou te falar uma coisa, eu vou dar muita risada, sabe por quê? Esse pessoal, é igual o Alan dos Santos e alguns outros bolsonaristas, que eles são peixe pequeno, assim, no mar tem o tubarão, tem a baleia azul e tem a sardinha. Eles são a sardinha, o peixe pequenininho, e eles acham que são tubarões. O Bolsonaro está comigo.
aqui entre eu e você, a hora que a casa começar, que já tá começando a cair pro Bolsonaro, mas a hora que a coisa ficar feia para ele mesmo, quando ele não tiver mais a caneta BIC dele, quando ele não for mais presidente, e ele estiver na iminência de ser preso, você acha que o Bolsonaro vai ligar para defender Sérgio Camargo? Você acha que o Bolsonaro vai falar, olha, eu estou aqui fazendo a minha defesa nos mais de 100 processos, estou para pegar 500 anos de prisão, tem processo até no Tribunal Internacional, eu vou defender o Sérgio Camargo para que não aconteça nada com ele, hein? Você acha? Pelo contrário, o Bolsonaro, se puder, joga todo mundo aos leões antes dele para ver se os leões saciam a fome para não pegarem a família Bolsonaro. O Bolsonaro ele só é leal a ele mesmo e à própria família. Só ver o que aconteceu com os bolsonaristas que fugiram do Brasil. Não, todos, um monte fugiu, outros foram presos e nenhum deles recebeu ajuda nenhuma do bolsonarismo. Foi isso que aconteceu, pra você ter ideia. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som em Palhoça que tá muita gente pedindo. Foi na semana passada, esse não foi hoje, hein? Ó. Meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plutão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Aqui lá em Palhoça, a cidade que deu quase 80% dos votos ao demônio em 2018. Essa semana estaremos de novo em Florianópolis e em mais uma cidade de Santa Catarina e nas outras cidades que a gente está fechando em várias cidades para essa semana. Semana passada eu estava um pouco mais devagar com os carros de som, que eu tô tendo um monte de problema aqui, pessoal, no lugar que eu tô vivendo aqui no México, então não tive tempo de fazer muita coisa para os problemas da minha empresa, mas essa semana a gente volta com tudo, sempre indo para cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais, e quem for membro, vai ali na comunidade para membros que eu deixei lá o link do nosso grupo do Telegram, ok? Falou!